o que são montanhas-russas emocionais nos relacionamentos e como parar isso. Neste vídeo, vamos falar sobre montanhas-russas emocionais, como reconhecê-las e como lidar com elas. Antes de começarmos a discussão, peço que você clique no botão, se inscreva e dê um like para que o máximo de pessoas possa ver. Então, vamos começar. Montanhas-russas emocionais. O que é isso? Montanhas-russas emocionais são uma forma de manipular o parceiro para alcançar o que se deseja. Narcisistas frequentemente recorrem a montanhas-russas emocionais. Pessoas com transtorno de personalidade narcisista, o que é uma montanha-russa emocional. Uma montanha-russa emocional é quando tudo está maravilhoso, um show de fogos de artifício de emoções, tudo é simplesmente incrível e, de repente, o relacionamento muda para emoções completamente opostas. Você se encontra em frustração, desordem, preocupações. Novamente, essas emoções mudam para algumas emoções maravilhosas, vibrantes e positivas. E essa oscilação, para que ela é necessária, para que seja mais fácil controlar o parceiro, para que seja mais fácil influenciá-lo, o método de manipulação da montanha-russa emocional é usado até mesmo por representantes da lei. Quando vemos nos filmes policiais americanos, eles usam a técnica do policial bom e do policial mau, quando eles manipulam juntos o suspeito, e a pessoa já está pronta devido a essas emoções avassaladoras, pronto para contar algo que, talvez, ele não estivesse disposto a contar. E controlar uma pessoa que cai em tal manipulação é, na verdade, muito simples. Emoções positivas intensas, que são substituídas por negativas, emoções negativas intensas causam dependência da pessoa em relação ao manipulador. O que acontece? Por exemplo, o narcisista encontra uma nova vítima. Frequentemente, essa vítima é uma pessoa que é muito empática, muito compassiva, uma boa personalidade, ou seja, uma pessoa bondosa, com muitas qualidades positivas. E o narcisista inicialmente reflete todas essas qualidades maravilhosas do parceiro, ou seja, ele vê como é a pessoa, reflete isso. E nesse momento a vítima pode sentir que encontrou a pessoa com quem sempre sonhou, que sempre imaginou para si, simplesmente um ideal com um conjunto de qualidades que ninguém nunca teve. Esse espetáculo de emoções, o maravilhoso cortejo, alguns eventos incríveis. E em algum momento, o narcisista cria do nada uma história e se ofende com isso. Ou seja, do nada, algo é inventado, algo assim acontece e pronto. O narcisista desaparece, o manipulador desaparece. E nesse momento, a vítima se encontra em um estado muito complicado. Estava tudo bem, maravilhoso. E então ela pensa, o que eu fiz? Talvez a razão seja isso, talvez aquilo, mas como assim? E essas preocupações, esse período emocionalmente complicado, porque estava bem, ficou ruim. E então ela começa a se introspectar, se preocupar, pensar. E então, depois de um tempo, o narcisista aparece novamente. Ela se sente bem de novo. Novamente esse espetáculo de emoções, novamente os sentimentos. E depois de fortes preocupações, da ausência dele após o estresse. Esses sentimentos parecem ainda mais intensos, mas nesse contexto, onde estava ruim, agora está bem. Tudo isso apenas parece, e é exatamente nesse gancho que a vítima cai. Esses períodos podem ser usados por alguns manipuladores, até mesmo várias vezes por semana, e outros, por exemplo, desaparecem por semanas. Ou seja, uma semana está bem, outra semana está mal, e assim por diante. Ou seja, cada um tem seus próprios períodos. Nos períodos de afastamento, a vítima sofre muito, sua autoestima cai, e ela começa a pensar que é culpada pelo comportamento do homem. Ou seja, talvez haja alguma culpa nela, já que isso acontece no relacionamento. Perde-se a capacidade de tomar decisões ponderadas e surge uma forte dependência do parceiro, porque ela já está se dissolvendo no parceiro, constantemente tentando analisar se o problema está nela, o que está acontecendo. Ela espera que ele apareça. Ela não consegue analisar o que está acontecendo. Pronto, ela está sob o controle do manipulador. Aqui funciona o efeito do medo e alívio. Todos nós já sentimos medo. Para que fique claro, vou explicar com este exemplo. Quando estamos com medo, algo acontece e ficamos com muito medo. E nesse momento, por exemplo, estamos fazendo exames. No momento em que você tira um bilhete, por exemplo, que você conhece e entende que pronto, você vai respondê-lo agora e tudo está bem, nesse momento vem o alívio. E fica ainda melhor, porque eram emoções polares. Esse é o efeito que o manipulador usa nos relacionamentos. Ou seja, parece que tudo está ainda melhor, embora na verdade seja apenas uma oscilação de emoções no relacionamento. Naturalmente, a pessoa torna-se muito fácil de manipular. Qual é o perigo nesses tipos de relacionamentos? Em primeiro lugar, os relacionamentos são construídos de forma não confiável.
É impossível construir relacionamentos confiáveis com base em manipulação. Em algum momento, as manipulações se tornam cansativas. Elas são identificadas e em algum momento a pessoa quer sair desse círculo vicioso. Ou seja, as manipulações são, de qualquer forma, efêmeras. E, claro, esses não são os tipos de relacionamentos nos quais se pode construir um futuro feliz. Além disso, a autoestima sofre, porque uma pessoa com uma psique saudável e normal frequentemente busca a causa em si mesma. Ou seja, se algo acontece externamente, significa que eu tenho alguma influência sobre isso. Ou seja, se o homem agora está frio, significa que eu fiz algo errado. Significa que, por exemplo, talvez não seja o corte de cabelo certo, o penteado, talvez eu não me comportei da maneira correta, talvez ele não me ame mais porque eu não fiz isso ou aquilo, e assim por diante. Quando a pessoa se envolve nessa autoanálise, procurando problemas em si mesma, nesse momento, a autoestima cai muito, excessiva, complacência. Ou seja, a pessoa, por já ter experimentado essas emoções complexas, quando estava bem, depois mal, 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 depois bem de novo, depois mal, mal, mal. E agora a pessoa que entra em um relacionamento com um narcisista é excessivamente complacente. Ou seja, essa pessoa está disposta a fazer o que não quer, o que é necessário, o que se espera dela. E isso é muito importante. Apenas para evitar que comece aquele período em que tudo está mal, mal, mal. Então, o que fazer? Agora vamos falar sobre o que fazer se você se reconhecer em tais relacionamentos. Se você encontrou um narcisista, se percebe que seu relacionamento é uma montanha-russa emocional, ou talvez você tenha acabado de conhecer alguém e essa pessoa está usando tal manipulação contra você, o que fazer? A primeira coisa é reconhecer. Analise o que está acontecendo. Não tente encontrar o problema em si mesmo. Se você percebe que a pessoa aparece de forma intensa e desaparece da mesma forma, ou seja, emoções extremamente polarizadas, ele te amava como se fosse loucamente, e agora está indiferente, você liga e ouve, por exemplo, uma voz muito fria, muito indiferente, e depois de um tempo ele reaparece, então você está lidando com um manipulador. Em seguida, a regra dos 3. Adote para si a regra dos 3 avisos. O primeiro aviso é quando você percebe que, possivelmente, a pessoa está recorrendo à manipulação. O segundo aviso é quando você, ou seja, o aviso é para você mesmo, não precisa verbalizá-lo. Você faz para si o segundo aviso quando a situação se repete e você entende que, possivelmente, está lidando com um narcisista. Ele está usando uma tática específica. E nesse momento você deve se distanciar um pouco. Tentar ser um observador externo da situação, ou seja, olhar para a situação como se fosse de fora e entender que a pessoa está agindo sobre você de forma precisa, recorrendo a uma manipulação específica, e se afastar um pouco nesses relacionamentos. Ou seja, tentar não reagir de forma intensa, digamos, nem emoções positivas, nem negativas. Se pela terceira vez uma situação semelhante se repete, ou seja, novamente de forma intensa, e depois ele desaparece, tome a decisão de que esses relacionamentos não podem continuar, caso contrário, eles lhe trarão muita dor. Ou seja, entendendo que ao seu lado está uma pessoa manipuladora, digamos, alguém que precisa trabalhar em si mesmo para construir um relacionamento feliz, será muito difícil para você com ele. Então faça uma pausa. Na verdade, isso vai realmente trazê-lo de volta à realidade. Por exemplo, tudo estava maravilhoso e ele desapareceu. Ele desapareceu e, de repente, aparece dizendo, hoje vamos conhecer os pais, tudo já será maravilhoso. Não concorde. Ou ele te convida para um encontro, para algum lugar onde você sonhava ir. Não concorde. Desarme. O narcisista. Diga que não, que você precisa de tempo para pensar, por exemplo, sobre o seu relacionamento. E nesse momento você pode recuperar a sensação de sua própria força e a sensação de que você pode influenciar sua própria vida e tomar decisões ponderadas. Ou seja, quando nos damos tempo para analisar e quando você priva o manipulador dessas manipulações. Ou seja, ele pensou que tudo aconteceria de acordo com o seu roteiro, afinal, você sentia falta, você tinha medo, você estava preocupada, e agora você deveria pular em seus braços porque ele voltou, e isso não acontece. Porque você quer pensar sobre o que está acontecendo no seu relacionamento, e aqui, o manipulador entenderá que com você isso não funciona, e ele tentará evitar essa tática, ou o relacionamento simplesmente não dará certo. Termine o relacionamento. A melhor coisa que você pode fazer em um relacionamento com um manipulador, porque é assim que funciona a psique de uma pessoa com transtorno narcisista. Criar essas montanhas russas emocionais. E mesmo que em alguns momentos você consiga erradicar, o manipulador ainda tentará recorrer a essas montanhas russas emocionais. É tudo por este vídeo.
Eu fui a Lisa Vodonskaya. Espero pelos seus likes e inscrições. Escrevam nos comentários o que vocês gostariam de discutir nos meus novos vídeos. Não se esqueçam de clicar no sininho e até mais.